Bem, pessoal, olha só. Essa questão aqui diz respeito ao Brasil colônia. Então, veja só. Em relação ao Brasil dos tempos coloniais, portanto, vamos pensar aqui, ó, de 1500, tá, até 1822, tá? Esse aqui é o período colonial. Apesar de que tem gente que defende a tese de que o Brasil começa a ser colonizado em 1530, com a primeira expedição colonizadora, o que é fato, e vai até 1808, quando acontece aí a abertura dos portos, feita pelo Dom João, quando desembarca aqui, fugido lá de Napoleão. Então veja só, costuma-se dizer que os escravos eram mãos e pés do senhor de engenho. Portanto, a riqueza produzida na colônia dependia desse trabalhador. Ó, a dependência aqui, tá? Em relação à economia e à sociedade escravista brasileiras, que foram o sustentáculo da dominação colonial portuguesa, é correto afirmar. Veja, quando se fala em sustentáculo, eu tenho aqui um macetezinho, né? Para você sempre lembrar do Brasil colonial. Lembre de mel, tá? Então veja só, o mel aqui para mim, ele me lembra o seguinte, ó, monocultura, que é a monocultura de exportação, tá? A mão de obra escrava, a escravidão, seja ela a indígena, seja ela a negra, e o latifúndio. São as três características essenciais do sistema da plantation que foi adotada na América colonial. Não só no Brasil colonial, na América colonial, certo? Então veja só, o Brasil também se insere nesse contexto. E se insere nesse contexto, é necessário lembrar que tudo isso aqui vai levar, essa caneta não vai aparecer, que isso aqui vai levar a plantation, ou plantagem, né? Que é a grande marca e característica das colônias de exploração, ok? Então veja só, é correto afirmar, certo? Então olha só, na primeira, a valorização do tráfico negreiro como atividade comercial altamente lucrativa, por causa do mercantilismo, o negro é considerado mercadoria, tá? Ou não que o índio não seja, mas o negro ele pode ser mais lucrativo no que diz respeito à mão de obra escrava do que o índio, que era caçado aqui dentro do Brasil. Implicou o aumento da utilização dos, olha aqui, ó, indígenas com mão de obra escrava. Isso aqui está errado, tá? O que vai aumentar por causa da ideologia mercantilista é o tráfico negreiro, portanto, de escravos negros, tá? Então está errada a primeira. A segunda. Havia um elevado índice de mortalidade entre os escravos utilizados na lavoura açucareira. Certíssimo, isso aqui é um trabalho bastante árduo, né? Um trabalho bastante árduo que leva, inclusive, ao quê? A que os escravos têm uma vida útil bastante curta, tá? Então, por isso, ó, a mortalidade elevada, causada pelo rigor do trabalho, pelas condições insalubres e pela violência a que estavam submetidos. Confere. Correta, número 2. A número 3. Nos engenhos, havia também homens livres expropriados, né, que são os brancos pobres. Vamos colocar aqui, ó, brancos pobres, tá? Que não foram integrados à produção mercantil e que trabalhavam nas roças de subsistência. Tá corretinho aqui também. Tá? Então, o branco pobre ele não está inserido no contexto mercantilista. Por isso, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar fazendo a sua produção de subsistência e vai viver daquilo ali. Tá? Na número 4. Na Casa Grande, durante a produção açucareira, a figura dominante era a do senhor do engenho. Perfeito. E patriarca, por que não? Que se subordinava, estava abaixo dos pequenos proprietários, não faz nem sentido, né? Você tem aqui a figura dominante de uma sociedade, que é a sociedade açucareira no Brasil, que é um latifundiário, jamais vai ficar subordinado a poder de pequenos proprietários. 2 e 3 corretas, correta está a letra D. Perfeito?